Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui com o Nicolas Ferreira, que é o patriota mais falso do que nota de 3. Foi cobrado aí sobre o seu silêncio em relação aos brasileiros deportados pelos Estados Unidos que chegaram aqui no nosso país após humilhação e situações muito degradantes, relatando inclusive tortura, uma situação realmente delicada, e ele até que tentou passar pano. Só que ele foi cobrado pelo jornalista, não segurou muito e acabou cedendo. Enquanto isso, o pau tá quebrando lá no PL, partido do Valdemar da Costa Neto, aquele que foi preso no Mensalão, e que agora é o partido do Bolsonaro contra a corrupção. Mas ele nem fala tanto mais nesse negócio contra a corrupção, né? E agora o próprio Eduardo tá partindo pra cima de aliados, falando em traição. Vamos explicar tudo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, opa, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, o Nicolas Ferreira andava calado sobre a questão dos brasileiros deportados lá pelos Estados Unidos, né? E aí, quando foi questionado, tentou desconversar, não sei mais aqui, mas diante da insistência do jornalista, acabou recuando e fez ali uma crítica leve aos Estados Unidos, que eu acho que ele idolatra, né, os Estados Unidos. E se fosse para ele ser patriota, eu acho que ele seria um patriota dos Estados Unidos, que do Brasil é igual eu disse, é mais falso que nota de 3. Vai dizer que a matéria que fã declarado de Donald Trump, cuja posse foi acompanhar emocionado há 2 semanas em Washington, Nicolas Ferreira tentou não se posicionar sobre as violações de direitos humanos nas recentes deportações de brasileiros, muitos deles mineiros, pelo governo do republicano. No sábado, dia 1º, quando Nicolas deu uma entrevista no estúdio do Platô BR, no Congresso Nacional, diz o jornalista, perguntei o que ele tinha a dizer ao eleitor mineiro sobre a postura do governo americano. Brasileiros deportados pelos Estados Unidos chegam algemados há tempos. Como eu disse aqui, a gente tem que criticar os Estados Unidos de um modo geral. Agora, porque o Trump fez isso, não quer dizer que é uma novidade que antes não era feito. Também acontecia no governo Biden, o que é, infelizmente, uma prática comum deles e que a gente tem que condenar, não interessa se quem está lá é de direita ou, não dá nem para dizer de esquerda, nos Estados Unidos não tem mais esquerda, ou alguém que se diz progressista na pauta de costume. Tá tudo errado em relação a isso e você tem que tratar bem os brasileiros e outros, sim. Ah, mas eles estavam lá de forma ilegal. Pois é, mas custa mandar alguém para o seu país de volta com o mínimo de dignidade? Não é o que acontece com os Estados Unidos quando mandam brasileiros para cá ou né, de outros países aí para o seu país de origem. Aí vai dizer aqui então que inclusive é uma decisão americana da qual o Brasil discorda há anos, mas que não tem como alterar. Agora que Trump abriu uma caçada aos imigrantes, a situação ficou mais grave. Algo previsível em um governo cuja secretária de Segurança Interna disse que imigrantes são sacos de lixo. No último voo a pousar no Brasil, as algemas nas mãos e nos pés foram a face pública de um conjunto de indignidades que os passageiros foram submetidos. Aqui vai lembrar que o voo trazia 158 pessoas, sendo 88 brasileiros. É uma aeronave sem condições de transportar seres humanos. O trajeto até Belo Horizonte duraria cerca de 12 horas, se não fosse um problema técnico que obrigou o pouso em Manaus. Eu vi inclusive um relato de um dos passageiros falando assim que o avião estava prestes a cair, pelo jeito ali. A aeronave da empresa GlobalX, contratada pelos Estados Unidos, estava com o ar-condicionado quebrado e os passageiros tiveram acesso ao banheiro dificultado. Ao chegarem aqui, relataram agressões por parte dos agentes da imigração americana, queixas comuns entre diversos estrangeiros capturados pela temida ICE. Nicolas não criticou as deportações, nem queria se posicionar sobre as violações de direitos humanos. Que ele fica aí dando chilique, alegando que que os presos do 8 de janeiro estão sendo colocados em condições indignas e não sei mais o quê. A preocupação dele é só com os criminosos do 8 de janeiro. Sim, cometeram crimes, são criminosos. E aí, quando brasileiros que não são criminosos são deportados para cá e colocados em situações, esses sim, degradantes, aí ele se cala? Que é isso, cara pálida? Cadê a sua coerência? É pura hipocrisia, é um bando de hipócritas.
que ficam aí arrotando, bandido vai, bandido morto, quando o bandido não é aliado, porque quando é aliado aí, queremos anistia. Esse é a cara da extrema-direita no Brasil. E aí, vai dizer que o jornalista, que após minha insistência para que comentasse o sofrimento dos mineiros deportados tal qual gado, ele criticou as condições indignas e as agressões, mas fez a ressalva de que só as condenaria diante da confirmação de que, de fato, ocorreram. Ora, diz aqui o jornalista, os passageiros mostraram as marcas das pancadas. O chefe da embaixada dos Estados Unidos em Brasília foi ao Itamaraty explicar a má condição técnica do avião. Há, claro, provas suficientes, Nicolas Ferreira. Então ele acaba se complicando, primeiro, ao não se posicionar e depois, tentando passar pano. Ah, mas será que tem provas? O que mais você precisa? O que mais? É coisa curiosa, porque aí ele fica enchendo o saco em relação aos presos do 8 de janeiro e não apresenta provas deles. Aí quando você tem provas evidentes de que os brasileiros foram maltratados pelo governo dos Estados Unidos, aí ele quer provas, mas que tipo você quer então? Você quer um cadáver para servir de prova? Abre aspas para ele aqui. Se isso estiver acontecendo, tem que ser sanado. Não é se estiver acontecendo, está acontecendo. Vamos continuar com ele. Não sou deputado dos Estados Unidos, sou deputado do Brasil. Não consigo interferir nisso. Ah, é mesmo? Pois tem batido muita perna para os Estados Unidos. Ele e principalmente o Eduardo Bolsonaro mais parecem deputado dos Estados Unidos que do Brasil. Diz ele que admirar uma pessoa não quer dizer que você concorda com tudo que ela faz. Nem que deve concordar com toda a ação que ela toma, disse Nicolas. Não vou descartar tudo que a pessoa representa por conta de erros. É um erro, obviamente grave, no que diz respeito à violação dos direitos humanos. E aí ele também falou sobre o cenário bolsonarista para as eleições em 2026, aí classificou o Cleitinho como amigo e tal. Essa parte que não vou nem entrar muito, porque vamos ter vídeos aí dedicados só para falar de 2026, em relação inclusive a Minas Gerais, ao meu estado, eu sou de Uberlândia, mas é isso. Aí vamos ver como é que vai ficar essa situação de todo jeito. Continuo lamentando e repudiando que brasileiros deportados sofram como estes aí sofreram vindo dos Estados Unidos. Bom, pessoal, e o pau quebrou nos bastidores após a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Bolsonaro, só apontando o dedo para aliados do próprio partido. Diz uma matéria que, em meio a suspeitas de traições da bancada do PL na votação para a presidência da Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro discutiu nas redes sociais com Marcel Van Hatten, que é do Novo do Rio Grande do Sul, segundo colocado na disputa. Trocaram farpas nas redes sociais neste fim de semana, que eu torço pela briga. É sempre bom destacar, não literalmente falando, que eu sou pela paz, mas não, vocês entendem, a maioria entende. É que uma vez eu falei isso aqui, torço pela briga, o pessoal veio, William, que coisa feia, tem que torcer pela paz, eu torço, pessoal. É modo de dizer quando você percebe dois de um campo oposto ao nosso discutindo e brigando. Então, nesse caso, que eles discutam bastante aí, que eles rachem ao máximo possível. Aqui vai dizer, porque o Van Hatten recebeu 31 votos, só que o partido dele só tem 4 deputados. Então, boa parte desses outros 27 votos vieram de gente aí, muitos do PL. E isso gerou insatisfação dentro do partido, porque o Bolsonaro orientou, e para muitos, quando o Bolsonaro orienta é uma ordem que deve ser acatada, e isso aí acabou gerando essa insatisfação. E o Van Hatten foi para as redes sociais dizer que esses votos representam efetivamente os valores da direita liberal conservadora, que não transige com o centrão, não coaduna com posturas e práticas incompatíveis com as nossas crenças, escreveu o próprio Salles, que já fez parte do PL. O Van Hatten, que foi o cara que recebeu lá os 31 votos, replicou esse post e acrescentou que o grupo político iria explodir em 2026, sem contar com as candidaturas ao Senado. Em resposta, Eduardo Bolsonaro comparou o resultado obtido pelo parlamentar em outras ocasiões em que ele disputou a presidência. O filho 03 do ex-presidente afirmou que desta vez ele teria alcançado mais votos por conta do apoio recebido em razão do crescimento da bancada do PL, e disse que Van Hatten não teria moral para falar dos outros por divergir da orientação do ex-mandatário, apesar de ter se elegido com o apoio dele em 2023. Aí o Mário Frias também entrou na briga, na treta aqui. Então é muita gente surtando.
Uma delas, o Eduardo Bolsonaro, o Mário Frias, o Carluxo também foi falar bobagem lá e assim, que eles, repito, discutem bastante, não tem nenhuma preocupação com esse tipo de situação. Agora, não adianta uma turma aí da direita querer posar de santa, querer posar de que não, a gente não sei mais o que. O Bolsonaro, na presidência, tinha um discurso antes dessas eleições, lembra do General Heleno? Com musiquinha lá, se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão, fazendo referência ao Centrão. Agora tá lá, tava lá, junto com o Centrão, mandando e desmandando o governo Bolsonaro. E eu digo mais, na minha opinião, o Centrão, durante o governo Bolsonaro, ajudou até a conter danos, que poderia ter sido um governo mais desastroso, porque o Centrão acabou trazendo o governo de extrema-direita um pouco mais ao centro, continuando muito de direita, mas não tanto quanto gostaria o Bolsonaro. E agora o pessoal tá aí, nessa briga de uns negam o Centrão, outros querem aderir. Agora, né, essa discussão toda aqui, porque gente do PL não votou conforme mandou Jair Bolsonaro. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.